Olá, seja bem-vindo à nossa mensagem do nosso encontro com propósito dessa semana. Eu tenho uma mensagem de fé que com certeza vai tocar e edificar o seu coração. O tema dessa mensagem é enxergando as possibilidades. O motivo pelo qual as pessoas desistem do plantio é justamente porque elas não têm uma visão clara a respeito do que acontecerá conforme a colheita vier. A falta da visão nítida em relação à colheita faz com que você não consiga perseverar no plantio. Como assim, Paulo? Eu estava vendo agora notícias de que aquele ator que trabalhou como o Beisola lá no A Grande Família, ele hoje vivendo sozinho, ele não tem família, não tem salário, não tem quem o ajude. E aí alguém pode olhar e falar, poxa, como assim não tem família, não tem salário? Ele ganhou dinheiro. E como ele não tem família, ele teve relacionamentos, ele teve a oportunidade de constituir, de criar uma família. Mas como essa pessoa não conseguia enxergar o futuro, ele não entendia o quanto hoje uma família seria tudo para ele. Uma família seria o bem mais precioso que ele poderia ter cultivado, que ele poderia ter semeado, que ele poderia ter trabalhado com perseverança. Mas a falta da visão em relação à colheita necessária para o futuro faz com que a gente não consiga perseverar no plantio que temos para realizar no presente. O que vai fazer com que você consiga perseverar no seu plantio é exatamente a visão que você tem em relação à sua colheita. Como você não está conseguindo ver claramente a colheita, o que esses frutos irão gerar na sua vida, hoje você não está conseguindo perseverar enquanto planta no relacionamento com seus filhos, enquanto planta no relacionamento com seu cônjuge, enquanto planta na sua vida financeira, enquanto planta nas suas emoções, enquanto planta na saúde do seu corpo, porque você não está vendo nitidamente o quanto essa colheita vai gerar muita alegria para você daqui 10, 20, 30 ou 40 anos. Quando nós olhamos para a história de José, alguém pode olhar e dizer, poxa, como é que pode, sem ter feito nada, ele ter ido preso, sem ter feito nada, ele ter sido acusado lá pela mulher do seu senhor, sem ter feito nada, ele ter sido expulso pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Olha aqui para mim, eu sei que muitas pessoas se impressionam com a quantidade de dinheiro que alguém ganha, mas eu me impressiono com alguém que tem 50 anos de casado. Eu me impressiono com alguém que semeou durante 60 anos da sua história. Eu não me impressiono com fama, eu não me impressiono com finanças, eu não me impressiono com aquilo que é aparentemente especial e maravilhoso. O que me faz me impressionar é o caráter que uma pessoa cultivou ao longo de décadas. É a história que uma pessoa possui ao longo de décadas. As pessoas sábias não irão te respeitar por aquilo que você mostrar a elas. Elas irão te respeitar por aquilo que a sua história, as suas décadas irão mostrar a elas. É por isso que você deve se preocupar mais com os seus projetos de longo prazo do que simplesmente com seus projetos de curto prazo. Eu não estou falando que você deve negligenciar seus projetos de curto prazo, mas você deve ter uma consciência a respeito do que você está fazendo agora e de como isso vai agregar para a sua história no futuro. Do que você está fazendo hoje e de como isso vai construir uma história para você em relação até mesmo à eternidade. Eu já conheci pessoas que eu olhei falando, poxa, como essa pessoa consegue trabalhar tanto, se esforçar tanto, semear tanto, depois pegar o dinheiro e ir para o bar e gastar tudo. Depois pegar o dinheiro e ir jogar tudo. E por quê? Porque essa pessoa é perseverante no plantar, mas é negligente no colher. Ela é perseverante na hora de semear, mas ela não tem prudência na hora de colher. Deus, às vezes, ele precisa dificultar o plantio
para nos dar a sabedoria que precisamos para termos prudência na hora que a colheita vier. Porque senão você persevera todos os meses trabalhando e quando o seu salário vem, quando a sua colheita vem, você pega aquilo que você perseverou tanto plantando, pega aquela colheita e utiliza de forma totalmente equivocada. E faz investimentos que não deveria para esse momento da sua vida. Você pega aquela colheita e você despreza totalmente a sua perseverança no plantar. Você despreza totalmente o quanto foi trabalhoso para você o período do plantio e você, ao invés de usufruir com excelência, com sabedoria, com prudência da sua colheita, você compra o que não deveria, você faz dívidas ainda mais com os recursos, com o crédito que recebeu através daquela colheita, ao invés de perceber que a sua perseverança no plantar tem que gerar em você prudência na hora de colher. A prudência na hora de colher é exatamente você conseguir calcular o impacto das suas decisões, calcular qual é o momento que você deve realizar certos investimentos na sua vida. Então, o que Deus fez na vida de José foi dar a José uma história de tanta perseverança no plantio que ele começou a adquirir cada vez mais sabedoria e prudência para lidar com a colheita. Deus está interessado em nos dar tudo aquilo que nós estamos prontos para receber. Deus não vai dar para nós algo que está além da nossa capacidade de administrar. Ou seja, eu quero que você compreenda que o propósito de Deus na dificuldade que Deus permite, que Ele coloca no plantio, é para gerar em você a prudência e a sabedoria para lidar com a colheita. Se o plantio for fácil, você não valoriza a colheita. Eu lembro que eu conversando com a minha mãe, quando eu nasci, alguém chegou para ela e falou, ó, dá ele para mim, eu não tenho nenhum filho homem e tal, dá ele para mim, eu tenho mais condições financeiras de cuidar dessa criança, então entrega ele para mim para eu poder cuidar dele. E minha mãe olhou e falou, olha, eu não carreguei por 9 meses, enfrentei tanto desconforto, enfrentei tantas dores, passei pela dor terrível do parto para dar. Ou seja, a dor que ela teve para gerar fez com que ela não negligenciasse a colheita. Quantas áreas da nossa vida nós lutamos para conseguir conquistar algo e quando nós conquistamos, nós desprezamos aquilo que conquistamos. Lutamos para adquirir algo, lutamos para adquirir um casamento, lutamos para adquirir dinheiro, lutamos para adquirir uma conquista material e quando aquilo se realiza, nós negligenciamos o cuidado que aquilo precisa. Então o motivo pelo qual Deus às vezes dificulta o nosso plantio é porque Deus quer gerar em nós a consciência, a sabedoria, a prudência para lidar com a colheita. Analise todas as colheitas que você já teve até agora, fruto dos seus plantios, fruto das suas sementes, fruto do seu esforço, fruto dos relacionamentos que você cultivou, fruto do seu semear. E analise o que você fez com a colheita. Analise quais foram os erros que você teve com as colheitas que Deus te deu. Se você não compreender isso, você vai continuar cometendo os mesmos erros. E é por isso que Deus precisa continuar dificultando o nosso plantio até que a gente se torne prudente com a nossa colheita. Deus não está com raiva de você, Deus ama você, mas Ele quer te dar graça para superar a dor do plantio. E Paulo, por quê? Porque Ele quer te dar essa mesma graça para lidar com a colheita. Se no plantio você dependeu de Deus, na colheita você também vai depender de Deus. Se no plantio você falou, Senhor, eu não aguento mais, renova as minhas forças hoje. No outro dia você falou, eu não aguento mais, renova-me hoje. No outro dia você falou, Senhor, me dá sabedoria para resolver esse problema. Me ajuda a lidar com isso. Essa porta está fechada, abre para mim, me ajuda a fazer algo. Quando a colheita vier, você vai ter a oportunidade de decidir,
se você vai agir como no plantio, que você dependia de Deus, ou se agora você faz o que você quiser com a sua colheita, ou se agora você age da forma que você bem entender com a sua colheita. Mas o que vai determinar o nível de favor de Deus sobre o nosso plantio e sobre a nossa colheita é se nós, diante das dificuldades, desistimos ou confiamos nele para dar um passo a mais. Eu gosto da frase de William Shakespeare, quando ele diz que um dia a gente aprende que é possível ir ainda uma longa distância logo após começarmos a dizer: eu não aguento mais. É possível caminhar ainda algumas milhas, mesmo quando nós dizemos: eu não aguento mais. Eu diria para Shakespeare que o motivo pelo qual é possível é porque tem um Deus que, quando as nossas forças se acabam, as forças dele começam a jorrar em nós. Mas a questão é, você vai ficar olhando para as suas forças e se desanimando, ou você vai olhar para as forças de Deus que não se esgotam? Você vai ficar olhando para as suas frustrações e se desanimando, olhando para as suas capacidades e se desanimando, ou olhando para as capacidades de Deus de te renovar, as capacidades de Deus de te fortalecer, as capacidades de Deus de fazer com que você consiga ainda ir adiante, mesmo quando você mesmo estiver pensando que não aguenta mais. O que nos paralisa é nós olharmos a todo momento para situações que nos desanimam, ao invés de olhar para o Deus que nos sustenta. O que nos paralisa é nós olharmos a todo momento para os nossos medos, ao invés de olharmos para o Deus que nos sustenta. O Paulo pode ter as suas forças esgotadas, mas o Deus que sustenta o Paulo, esse não se esgota. E é por isso que o Paulo pode ter paz, porque ele sabe que quando ele não aguentar mais, esse é o momento que Deus o pegará no colo e o ajudará a continuar caminhando. Essa é a mensagem que eu quero que você compreenda, que o objetivo da sua perseverança no plantio é gerar em você a prudência na sua colheita. Quantas pessoas não usaram fé na hora do plantio e por isso também não usaram fé na hora da colheita? Agiram por medo, agiram por ganância, agiram por embriaguez, menos por fé. Agora, Deus quer te treinar a usar a fé durante o plantio. Como assim a fé? Senhor, hoje eu não aguento mais, mas eu creio que a sua força vai vir sobre mim e que eu vou continuar semeando. Hoje eu não tenho mais forças, mas eu creio que a sua força vem sobre mim e me ajuda a semear, e me ajuda a continuar plantando, faça chuva ou faça sol. Eu vou continuar plantando nos meus relacionamentos, eu vou continuar plantando nas minhas finanças, eu vou continuar plantando na minha vida espiritual, plantando o alimento da palavra, plantando orações, eu vou continuar plantando na minha saúde. Eu não tenho mais força, Senhor, mas a tua graça vai me ajudar a plantar em todas as áreas da minha vida. É disso que você precisa, para que quando a colheita vier, você saiba o que fazer com ela. Para que quando a colheita vier, você não se iluda mais. Não, eu vou logo fazer isso para ficar rico logo e não precisar mais plantar, e não precisar mais semear. É um equívoco. Enquanto você estiver vivo, você terá que semear, porque faz parte da sua vida, da sua natureza, semear. E que você grave isso, se possível anote. O propósito de Deus em permitir a dificuldade durante o plantio é gerar em nós a prudência e a sabedoria que precisamos para lidar com a colheita. Anote isso, isso é uma mensagem que mudará a sua vida, porque todos os problemas que nós temos é a falta de perseverança em relação ao plantio e a falta de sabedoria e prudência em relação à colheita. Quando a colheita vem, nós
não sabemos lidar com ela, nós nos equivocamos, nós vamos lá e pelo medo, pelo desespero, pelo cansaço, pelas emoções, nós vamos lá e destruímos a colheita, nós vamos lá e negligenciamos a colheita, agimos de forma equivocada com a colheita que veio do plantio que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, não é preciso se preocupar com uma esposa, em como conseguir uma esposa. O que é necessário é se preocupar em como ser um excelente marido, como ser um marido fiel até o fim. Não é preciso ficar se preocupando em como ganhar dinheiro. Qualquer serviço remunerado que você faça, uma quantia de dinheiro vai vir. Mas é necessário sabedoria e prudência para ser excelente, para ser um administrador fiel, para ser um excelente administrador daquilo que entra. Então a questão é essa, o foco tem que parar de estar totalmente em conquistar aquilo. O foco deve estar em como administrar aquilo que você deseja conquistar. Você está preparado emocionalmente? A sua família está preparada? Os seus filhos estão preparados? Você está preparado financeiramente, psicologicamente? Porque não importa quais são os meus objetivos, o que importa é se eu estou preparado para recebê-los. Deus está totalmente interessado em me dar tudo aquilo que eu estou pronto para receber. As dificuldades que Deus coloca no seu caminho estão totalmente relacionadas com o preparo que você precisa para chegar lá. Agora, pulando etapas, muitos chegam pulando etapas, mas quando eles chegam, olha, eu não estava preparado para ter isso. Quantos empresários eu conversei e eles falaram, eu não estava preparado para aquela quantia de dinheiro, eu me destruí, aquilo fez mal para minha família, eu não estava preparado para aquilo, e aquilo destruiu minha vida. Ou seja, ele adquiriu uma colheita sem a sabedoria que precisava para lidar com ela. E por quê? Porque ele não passou pela perseverança no plantio. A colheita foi fruto de manipulação, a colheita foi fruto de atitudes equivocadas, de mentiras, a colheita foi fruto de negligência, negligenciando suas áreas espirituais, emocionais, morais, sua família. A colheita foi fruto de outras negligências. E isso faz, se você focar só em uma coisa, você vai conseguir essa coisa, mas você vai perder as outras áreas que às vezes são ainda mais importantes que aquilo. Entenda isso. Quanto mais difícil forem as circunstâncias do plantio, mais beneficiados serão aqueles que semearem. Mais beneficiados serão aqueles que encararem aquelas dificuldades. Eu sei que tem coisas que você não aguenta, mas estou aqui para afirmar para você que nessas Deus irá te sustentar. Deus irá te sustentar se você não desistir. Deus irá te sustentar se você não olhar para as suas forças, mas para as forças dele. Deus irá te sustentar, mas o motivo, quando você começar a reclamar, Deus vai falar, tá bom, eu vou tirar isso de você. Você está reclamando da sua esposa, né? Sua esposa não serve, vou tirar ela de você. Mas você vai perder também os frutos que recebe através dela, a colheita que recebe através dela. Você está reclamando dos seus filhos, né? Bom, eu vou permitir que eles saiam da sua vida, mas você vai perder tudo aquilo que você poderia receber através dos seus filhos. Tudo aquilo que você poderia receber através da sua esposa, através do seu marido, através disso que você está reclamando, porque eu não posso tirar o plantio e manter a colheita. Não tem como eu tirar as sementes e manter os frutos. Ou seja, não reclame das dificuldades do seu plantio. Peça a Deus graça, força e sabedoria para perseverar no seu plantio. Sabe por quê? Aquele que vai andando e chorando, levando as suas sementes, voltará sorrindo, trazendo consigo os seus feixes, trazendo consigo a sua colheita. Não se desanime com o seu plantio. Peça a Deus a graça que você precisa para perseverar no seu plantio. A cada passo de perseverança, você está se tornando mais sóbrio. Aquele esforço empregado no plantio está tornando você mais sóbrio em relação a como você vai lidar com a colheita. Aquele esforço relacionado com as suas sementes que estão sendo semeadas vai gerar em você a sabedoria, a sobriedade, a prudência que você precisa
para quando a colheita vier, você saber administrá-la com prudência, com excelência, com sabedoria. Olha aqui para mim, José sabia trabalhar em péssimas circunstâncias, como administrando uma prisão. Imagina, colocar você lá no Carandiru para administrar aquela prisão. Imagina, colocar você lá em Bangu, num presídio, para administrar aquele lugar. Imagina lidar com aquelas circunstâncias. Aquele que consegue administrar em circunstâncias muito difíceis está pronto para lidar com favor, com abundância de recursos, porque ele é sóbrio, ele conseguiu ser treinado pelas dificuldades. Mas se você não consegue lidar com essas circunstâncias terríveis, você vai se embriagar com os recursos ao invés de saber administrá-los. Quando José teve a oportunidade de estar lá com o dinheiro de Faraó em suas mãos, o que ele fez no Faraó? Que a gente precisa comprar carro, que a gente precisa investir em ouro, que a gente precisa fazer isso. Não. O que ele falou é, Faraó, que a gente precisa nesses próximos 7 anos guardar 20% de tudo aquilo que nós arrecadarmos. Porque nos outros 7 virá dificuldades. Nós estaremos prontos para ser o sustento que outros precisam. Nós estaremos prontos porque nós teremos abundância em um momento em que muitos terão escassez. Eu estou aqui para te dizer que toda dor que não te mata te deixa mais forte. Não tema as dores do seu plantio. O que você deve temer é não estar semeando. Não estar semeando na sua família, não estar semeando em todas as áreas da sua vida em que você deseja ter uma colheita. Eu não me preocupo mais com as colheitas da minha vida, mas eu me preocupo constantemente se eu estou semeando, se eu estou sendo fiel. José se tornou aquele grande governador, porque ele desenvolveu a capacidade de crescer através das dores da sua vida, ao invés de ser amargurado por elas. Essas dores que você está passando, elas podem te deixar amargurado ou podem fazer com que você se torne uma pessoa mais madura do que você nunca foi antes. Essas dores podem te amargurar ou elas podem fazer com que você se torne aquilo que você jamais se tornaria sem elas. Eu espero que essa mensagem toque o seu coração. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente para mais uma mensagem impactante desse nosso encontro com propósito. Se inscreva no canal, curte, deixa aqui o seu comentário, me fala o que você achou e compartilhe para as pessoas que precisam receber essa mensagem. Um abraço, Deus te abençoe.